Bom dia a todos! Sejam bem-vindos à Conferência de Resultados da AES Brasil, referentes ao terceiro trimestre de 2024. A apresentação será conduzida pelo CEO da companhia, Rogério Pereira Jorge, e pelo CFO, José Simão. Destacamos que a ferramenta de tradução simultânea está disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation na parte inferior da tela e escolher o idioma de preferência. Esta conferência está sendo gravada e ficará disponível no site de Relações com Investidores da companhia, www.ri.aesbrasil.com.br, assim como a apresentação aqui exposta. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação, e as perguntas enviadas serão posteriormente respondidas pela equipe de Relações com Investidores. Antes de prosseguir, aproveitamos para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da AES Brasil e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Daremos início à apresentação, passando a palavra ao Sr. Rogério Jorge. Por favor, Rogério, pode prosseguir. Bom dia a todos. Bem-vindo ao call de resultados do terceiro TRI de 2024 da AES Brasil. É um prazer estar aqui com vocês hoje, acompanhado do nosso CFO, José Simão, que irá dividir comigo essa apresentação. Vamos começar pelo slide número 2, onde destacamos os principais pontos que marcaram o terceiro trimestre do ano. É com muita satisfação que começo destacando que o complexo eólico Cajuína 2, de 370 MW de capacidade instalada, já está 100% em operação comercial. Todos os 65 aerogeradores que compõem o parque já estão gerando energia. Do ponto de vista operacional, a execução da nossa estratégia de recuperação da disponibilidade dos ativos adquiridos por meio de M&A continuam trazendo resultados concretos. Tivemos uma evolução significativa na disponibilidade média de todos os ativos, com melhora de 5 pontos percentuais na comparação com o terceiro TRI de 23. Outro destaque importante é a disciplina nos custos e despesas, com redução nas despesas recorrentes na comparação entre os trimestres. Já na frente financeira, quero destacar a margem líquida, ou seja, a receita líquida menos os custos com energia, que totalizou 566 milhões no terceiro TRI de 24. Além disso, o EBITDA ajustado para efeitos não recorrentes do período foi de 378 milhões. O Simão vai trazer mais detalhes sobre isso na parte financeira da apresentação. Passando agora para o slide 4, no capítulo de construção. Nesse trimestre, concluímos o ciclo de crescimento da AES Brasil, com a finalização dos projetos eólicos e cumprimento da obrigação de expansão que tínhamos com o Estado de São Paulo. O complexo eólico Cajuína, localizado no Rio Grande do Norte, possui uma capacidade instalada de 684 MW divididas em duas fases, ambas contratadas por PPAs de longo prazo. Cajuína 1, com 314 MW, está totalmente operacional desde o último trimestre de 23, e Cajuína 2, com 370 MW de capacidade instalada, está 100% operacional, conforme mencionei há pouco, após a conclusão dos testes e entrada em operação das 13 turbinas que faltavam, conforme anunciamos no segundo TRI de 2024. Vale destacar que, assim como Cajuína 1, Cajuína 2 também conta com um contrato de operação e manutenção completo, ou FSA, firmado com o fornecedor dos equipamentos, garantindo disponibilidade mínima de 98%. O que ficar abaixo desse nível de disponibilidade será ressarcido pelo fornecedor, o que nos traz segurança adicional à performance futura desse complexo. Falando agora de Tucano, com 322 MW de capacidade instalada e localizado na Bahia, a construção foi concluída e todos os 52 aerogeradores do complexo estão em operação comercial, suprindo energia para Unipar e Anglo American por meio de contratos de longo prazo
com duração média acima de 17 anos. As questões enfrentadas durante os desafios na construção e comissionamento dos aerogeradores foram resolvidas e a companhia trabalhou em conjunto com o fornecedor para concluir o processo de retrofit das 23 máquinas necessárias em julho. Tucano conta com um contrato de operação e manutenção completa com o fornecedor dos aerogeradores, que assegura a disponibilidade mínima de 97% no primeiro ano e de 98% nos anos subsequentes. Nosso último destaque na frente de construção é o Parque Solar AGV-7, de 33 MW de capacidade instalada. O parque foi construído em uma área adjacente aos complexos solares Boa Hora e Água Vermelha, no estado de São Paulo, e concluído dentro do orçamento do cronograma previsto. Com a entrada em operação em 30 de julho, a AES Brasil considera cumprida todas as suas obrigações de expansão com o estado de São Paulo. Agora, passando para o slide 6, vou falar do desempenho das nossas usinas eólicas em 2024 até aqui. Em primeiro lugar, quero destacar mais uma vez o efeito dos nossos esforços em melhorar a performance dos parques. Tanto olhando para o trimestre como para o acumulado do ano, vemos uma recuperação importante, saindo de uma disponibilidade média de 88% para 93% no trimestre, um aumento de 5 pontos percentuais, e 92% no acumulado até setembro, aumento de 4 pontos percentuais. A velocidade média dos ventos, ponderada pela capacidade dos nossos parques, atingiu 9 metros por segundo no terceiro trimestre, representando um aumento de 4% em relação ao mesmo TRI do ano anterior. No entanto, olhando para o acumulado do ano, ainda percebemos os efeitos da safra ruim de ventos do primeiro trimestre desse ano. Nesse período, a velocidade média dos ventos foi 2% inferior ao mesmo período de 2023, atingindo 7,6 metros por segundo agora em 24. A geração do trimestre foi 26% maior que o terceiro TRI de 23 e 23% maior no acumulado do ano. Nesse gráfico, vocês conseguem perceber que os maiores responsáveis por esse crescimento foram Tucano e Cajuína. À medida que os aerogeradores foram entrando em operação comercial, suas contribuições para a geração de energia também aumentaram significativamente. Por outro lado, é importante mencionar a intensificação do curtailment registrado em nosso portfólio eólico. Segundo dados do ONS, totalizamos 379 GWh no trimestre, em comparação com apenas 99 GWh no terceiro TRI de 23, com destaque para a restrição de 169 GWh em Cajuína. No acumulado do ano, o volume de restrição atingiu 488 GWh contra 125 GWh no mesmo período de 23, sendo 43% desse volume registrado apenas em Cajuína. Em termos comparativos, a representatividade do curtailment na geração potencial das usinas eólicas da AES Brasil, que inclui a soma do volume total de energia gerado e do volume total cortado nesses ativos, atingiu 18% no trimestre, aumentando 11 pontos percentuais na comparação com o terceiro TRI de 23. No acumulado do ano, esse indicador atingiu mais de 10% da geração potencial, subindo 7 pontos percentuais em relação ao ano passado. Vale destacar que a partir de 17 de setembro, o ONS implementou uma nova metodologia para a restrição da geração, adotando uma abordagem mais regionalizada que prioriza áreas com maior sobrecarga no sistema elétrico. Essa nova metodologia aumenta a confiabilidade do sistema interligado e permite uma distribuição mais equilibrada das restrições, evitando que se concentre em um grupo específico de geradores ou em alguma região. Em nossa abordagem, resultou uma queda significativa na restrição a partir da segunda metade de setembro, especialmente no complexo Cajuína. Nos primeiros 16 dias do mês, 53% da geração potencial do complexo foi impactada por restrições. No entanto, o volume de restrição caiu para 4% durante a segunda quinzena de setembro, fazendo com que a geração do complexo aumentasse 96% entre os períodos. Considerando o portfólio eólico como um todo, as restrições foram 26% na primeira quinzena de setembro e diminuíram para 14% na segunda quinzena, atingindo 11% na primeira quinzena de outubro. Passando agora para o slide 7, eu gostaria de destacar mais uma vez a excelência operacional dos nossos parques solares, com a manutenção da disponibilidade em 99%. A irradiância foi menor em 2% no trimestre, uma vez que a região onde os complexos estão localizados enfrentou dias com maior nebulosidade,
o que impactou negativamente esse indicador. No entanto, olhando para o acumulado do ano, observamos um crescimento de 4%, refletindo a menor incidência de dias chuvosos ao longo do primeiro semestre de 24. Por outro lado, a geração das usinas solares no trimestre e acumulado do ano também foi influenciada pela incidência do curtailment. As restrições totalizaram 20 gigawatts-hora no trimestre e 22 gigawatts-hora em 2024 até setembro. Se excluirmos os efeitos das restrições, a geração solar teria um aumento de 1% em ambos os períodos. O slide a seguir, de número 8, apresentamos o cenário hidrológico e o desempenho das usinas hidrelétricas da companhia. A parte superior do slide traz um mapeamento do que foi o cenário hidrológico até setembro. Olhando para trás, enfrentamos uma crise hídrica severa em 2021, seguida por 2 anos de chuvas acima da média e níveis recordes de reservatórios em 2022 e 2023. Mais recentemente, o cenário da última estação chuvosa voltou a ser desafiador, registrando 72% da média de longo termo em 2024, tornando-se uma das piores afluências em todos os anos. Embora os reservatórios tenham iniciado o ano em níveis muito mais confortáveis do que em 2021, estamos comprovando que essa condição de reservatórios altos e preços baixos não se sustenta ao longo de muitos meses de afluência abaixo da média. Além disso, estamos testemunhando um aumento consistente na carga a cada ano, que tem superado o crescimento do PIB. Segundo dados do ONS, a carga média líquida, já excluindo mini e micro geração distribuída, foi de 72 gigawatts médios no trimestre e 74 no acumulado de 2024, bem acima dos níveis observados em 2023. Como resultado desse cenário hidrológico, vemos um GSF de 79% no trimestre e 90% no acumulado ano. O PLD médio para o submercado Sudeste e Centro-Oeste foi de R$ 170 por megawatt-hora no trimestre e de R$ 98 por megawatt-hora no acumulado ano. O aumento observado entre os meses de junho e setembro de 24 reflete a redução dos níveis dos reservatórios e a menor afluência do período, aliada ao maior despacho térmico observado, 8 gigawatts médios no terceiro TRI de 24 versus 5 gigawatts médios no terceiro TRI de 23. Em setembro, a geração térmica atingiu o maior despacho mensal desde janeiro de 2022. Olhando para os gráficos na parte de baixo do slide, vemos uma redução no volume gerado em ambos os períodos, uma consequência da postura mais conservadora do ONS em relação à preservação dos reservatórios. Nesse sentido, o operador despachou menos as usinas hídricas do que no ano passado. Antes de passar a palavra para o Simão comentar o desempenho financeiro, vou finalizar a parte operacional da nossa apresentação mostrando a evolução do nível de contratação do nosso portfólio. No gráfico, as barras verdes mostram a energia contratada nas hídricas, em verde claro, e nas eólicas e solares, verde escuro. As barras azuis mostram o volume descontratado, tanto de energia convencional quanto de incentivada. Já estamos com a energia convencional totalmente contratada para esse ano e 2025, restando apenas um volume pequeno de energia incentivada, que entra em nosso portfólio como resultado da triangulação de energia entre a AES Operações e os nossos complexos de Tucano e Cajuína. Além disso, deixamos cerca de 15% de energia hídrica descontratada em todos os anos como forma de proteger nosso portfólio contra o GSF. Como vocês podem ver, o portfólio está bem equalizado no curto prazo. Em relação ao preço médio de venda, estamos contratados entre R$ 183 a R$ 206 por megawatt-hora, em termos reais, com data base em setembro. Agora, passo a palavra ao Simão, que irá apresentar a seção financeira. Em seguida, eu retorno para as considerações finais. Obrigado. Obrigado, Rogério, e bom dia a todos. Eu vou começar a análise financeira no slide número 11, onde a gente apresenta a margem operacional líquida, que é a receita líquida menos os custos com compra de energia e os encargos setoriais. No terceiro trimestre de 24, a margem líquida alcançou R$ 566 milhões, que é uma redução de 4% em relação ao terceiro trimestre de 23. Desses 566 milhões, as hídricas contribuíram com 41%, ou 232 milhões, e as eólicas com 53%, ou 299 milhões de reais. Quando a gente olha no acumulado do ano, a margem líquida ficou em linha, no 23 e 24, por ordem de 1,7 bilhão nesses 9 meses acumulados nos 2 anos. A variação da margem, tanto no TRI quanto no período acumulado, reflete principalmente a evolução do resultado eólico,
que se dá por dois motivos positivos, que é a entrada em operação comercial de Tucano e de Cajuína. Como o Rogério mencionou, Cajuína agora está totalmente em operação comercial. E a melhora da disponibilidade dos ativos já operacionais, que foram adquiridos entre 20, 21, 22, que a gente comentou agora 5 pontos percentuais para cima na disponibilidade. E esses são lados positivos. O que compensa para baixo negativamente é o curtailment, que é um tema que a gente vem reportando aqui ao longo dos últimos trimestres. Ele vem afetando principalmente os ativos que ficam no Rio Grande do Norte. A gente viu uma alta incidência também nesse trimestre, até o dia 17 de setembro, quando a ANS entrou com uma nova metodologia para restrição de geração, conforme o Rogério já apresentou aqui há pouco. Seguindo a ordem do bridge, eu vou comentar da hídrica. Então a gente tem uma redução de 28 milhões de reais na margem no trimestre e 33 milhões no acumulado do ano, e é reflexo principalmente dos maiores custos de compra de energia, porque a gente faz toda a equalização do portfólio consolidado, olhando todas as fontes de geração que nós temos aqui, a eólica, a hídrica e a solar, e a gente observou, foi bastante impactado pelo curtailment, viu uma geração menor da eólica e acabou tendo que fazer compras a preços maiores no portfólio hídrico para honrar os compromissos feitos anteriormente. A eólica, a gente vê um aumento de 15 milhões de reais na margem no TRI e 37 milhões de reais acumulado do ano, pelos motivos que eu comentei há pouco, que são a maior disponibilidade e entrada em operação dos novos ativos, compensados pelo curtailment, que acabou sendo bem menor a partir do dia 17 de setembro. No slide número 12, a gente fala um pouco sobre o OPEX do período, que são os custos operacionais e as despesas gerais e administrativas. O OPEX somou 188 milhões de reais no trimestre e 538 milhões em 2024 acumulado até setembro. Esses dois números são excluindo já os efeitos não recorrentes. Para falar um pouco do trimestre, eu vou usar o bridge que está no slide. Então a gente tem um incremento de 22 milhões de reais entre o terceiro tri 24 e o terceiro trimestre de 23. Desses 22, o primeiro bloco é o bloco de inflação, e aqui a gente vê um incremento de 7 milhões de reais, basicamente pelo reajuste do IPCA em cima da nossa base de custos nos 12 meses entre o terceiro tri 24 e o terceiro trimestre de 23. Esses 7 milhões de inflação a mais, eles são muito mais do que compensados porque nossos contratos, toda a nossa receita também é ajustada por IPCA, mais de 90% dos contratos a partir de janeiro já. Então é só uma questão de timing. O segundo bloco é um bloco de crescimento. É natural, como a gente vem comentando aqui na apresentação, a gente tem mais aerogeradores em operação em Tucano e em Cajuína, na comparação terceiro tri 24 com o terceiro trimestre 23. O custo passa a ser maior. Obviamente, a EBITDA também é uma contribuição positiva dos ativos, mas aqui, olhando só para a parte do custo, a gente vê esse incremento de 16 milhões. E a gente reportou agora, no custo recorrente, uma redução de 2 milhões de reais no trimestre. Acho que só para fechar esse slide, eu gostaria de destacar que a gente continua mantendo uma gestão eficiente dos custos e despesas. Esse desempenho evidencia o nosso compromisso com a disciplina operacional e a otimização contínua nos nossos recursos, sempre alinhado à estratégia de maximizar a geração de valor da companhia. Passando para o slide número 13, a gente traz a evolução do EBITDA ajustado e do resultado líquido. O EBITDA ajustado aqui é ajustado por itens não recorrentes do OPEX. No terceiro trimestre de 24, o EBITDA ajustado foi de 378 milhões de reais, enquanto que nos 9 meses de 24, 1,1 bi. Na comparação entre os períodos, a gente vê uma redução de 44 milhões entre trimestres e de 60 milhões de reais no ano. E aqui, essa redução é um reflexo principalmente pela não geração dos ativos eólicos ocasionada pelo curtailment, ou seja, pela restrição de geração imposta pelo ONS. A gente estima que o impacto direto dessa não geração, acumulado já no ano, é de cerca de 75 milhões de reais no EBITDA, ou seja, uma redução de 75 milhões de reais no EBITDA pela não geração eólica causada pela restrição do operador. Além desse impacto direto, há um impacto indireto, conforme eu mencionei, no portfólio consolidado, porque a não geração da eólica causa o balanço energético da companhia, do portfólio como um todo, a ficar short, e nos levou a comprar energia mais cara e ocasionando também impacto relativamente alto no EBITDA. Passando agora para o resultado líquido, ajustado também pelos itens de OPEX não recorrentes, a gente reportou um prejuízo de 72 milhões de reais no TRI e um prejuízo acumulado no ano de 260 milhões de reais. Tanto no TRI quanto no acumulado do ano, as explicações são semelhantes. Eu vou falar um pouco dos números do trimestre, depois eu falo do acumulado do ano. No TRI, a gente tem uma variação de 191 milhões de reais no resultado líquido, que é sair de um lucro de 119 para um prejuízo de 72 milhões. Desse 191, tem 44 milhões a menos de EBITDA, que eu mencionei agora, são principalmente causados pela restrição de geração, pelo curtailment.
mas a gente observou um valor semelhante de impacto negativo, ou seja, 44 milhões de impacto negativo na receita financeira, basicamente por termos um saldo menor de caixa agora e um CDI também menor, ou seja, corrigindo menos um saldo de caixa menor. A despesa financeira aumentou 47 milhões de reais na comparação, porque a gente tem não despesa financeira de juros, não despesa de juros a maior, mas sim uma capacidade de capitalização menor dos juros dos projetos que estavam em construção. Então, à medida que Tucano e Cajuína entraram em operação comercial, a capacidade da companhia de transferir para o imobilizado os juros é menor, cada vez menor, e os juros passam a passar pelo resultado. Então, a gente tem aí um aumento da despesa financeira. Depreciação e amortização aumentaram 36 milhões de reais, também na comparação entre TRIs, mas isso é muito natural porque a gente tem uma base maior de ativos que sofrem a depreciação, então a gente acaba tendo uma despesa maior nessa rúbrica também. Quando a gente olha para os 9 meses 24 contra 9 meses 23, na comparação ano, as explicações são as mesmas, tá? Então o EBITDA é menor 60 milhões, como eu mencionei, a receita financeira vem menor em 172 milhões de reais, porque a gente colocou o caixa para transferir a posição de caixa para CAPEX, o CDI caiu, como eu mencionei. Despesa financeira maior em 135 milhões de reais e a depreciação maior em 114 milhões de reais. Então, essas são as explicações no que a gente faz um bridge aqui entre o EBITDA ajustado e o resultado líquido ajustado nos períodos. Passando agora para o slide de número 14, a gente tem uma visão da nossa estrutura consolidada de endividamento. No terceiro trimestre de 23, a gente fechou com um saldo de 9,6 bi de dívida líquida na S Brasil, que é a nossa holding, e isso levou a uma alavancagem de 6,04 vezes. Cabendo lembrar que a S Brasil não possui covenants, ela não possui um limite de alavancagem, mas a gente acompanha esse indicador por isso ser bastante importante do ponto de vista gerencial. No final de setembro, 42% da dívida estava indexada ao CDI e 48% indexado ao IPCA, e o prazo médio da nossa dívida era de 5,1 anos, que é um ano a mais do que quando a gente começou a estratégia de alongamento das nossas dívidas no quarto trimestre de 23. O custo da dívida ficou em 11,5%, que é versus 12,7% no terceiro trimestre de 23. Além das emissões que já estão aqui apresentadas no slide, a gente tem emissões que foram contratadas com bancos de fomento e que não estão totalmente desembolsadas. A gente tem 143 milhões de FDNE contratado para Santa Teresa 1, que é onde está o PPA com a BRF. A gente teve só um desembolso ali em julho de 24 de 68 milhões e ainda o saldo falta a ser desembolsado, que deve acontecer nas próximas semanas. Considerando essa operação que ainda não foi totalmente desembolsada, mas já está contratada, o prazo médio do portfólio sai de 5,1 anos, como eu mencionei, para 5,4 anos, e o custo médio cai de 11,5% para 11,4% ao ano. Paralelo a isso, nossa exposição ao CDI reduz de 42% para 39%, e nossa indexação ao IPCA aumenta, o que é bastante positivo do ponto de vista de hedge, porque ele faz um hedge natural com a receita, que é sempre ajustada por IPCA. Na S operações, onde há sim um limite de endividamento de 4,5 vezes, nós estamos com os covenants controlados em 3,61 vezes e uma dívida líquida de 4,2 bilhões de reais. Com isso, eu encerro a apresentação financeira e devolvo a palavra ao Rogério. Obrigado. Obrigado, Simão. Agora, avançando para o nosso último slide, vou apresentar o status e a evolução da combinação de negócios com a Auren. Nos últimos meses, estivemos focados em concluir e cumprir todas as condições precedentes necessárias para a operação. E no dia 14 de outubro, tanto o nosso Conselho de Administração quanto da Auren confirmaram que todas as condições suspensivas foram satisfeitas ou dispensadas quando aplicável. Conforme fato relevante publicado no próprio dia 14 de outubro, o valor final da transação foi ajustado conforme os termos de acordo de combinação, resultando em R$ 11,84 por ação, com uma relação de troca em torno de 0,75. Como já anunciamos anteriormente, hoje é o dia de fechamento da operação. A partir do dia 5 de novembro de 2024, as novas ações da Auren, que serão creditadas aos acionistas que optarem pela opção 1 ou pela opção 2, estarão disponíveis nos extratos dos acionistas. Por fim, o pagamento do valor de resgate, que corresponde à parte em dinheiro prevista nas opções escolhidas, está programado para ocorrer no dia 8 de novembro de 2024. Com isso, chegamos ao final da nossa última apresentação. Gostaria de agradecer a todos pela participação e por terem nos acompanhado ao longo desses anos. A jornada foi marcada por desafios e conquistas e nos orgulhamos em que construímos juntos. Fico satisfeito em poder pontuar nesse call o avanço significativo que tivemos na disponibilidade dos nossos ativos eólicos e a conclusão do ciclo de crescimento que iniciamos em 2017,
com a entrada em operação comercial da segunda etapa do Complexo Eólico Cajuína. Por fim, reforço que todas as perguntas enviadas serão respondidas pelo time de relação com investidores. Muito obrigado a todos e desejo um ótimo dia. A conferência está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.